Ai, oi? Tá ligado, né? Então dá pra ouvir bem, não dá? Começa a pergunta, vocês pelo mapa, tem que te mandar dentro. Aí dá pra ficar na frente, não dá? Tênis, façam um tênis é o canal. Eles armaram um desse lá pra gente lá, mas só que uma só com uma espátulazinha pra apertar assim. Só que ele aperta, qualquer balançadinho Ele cai, né? Isso daí Tá passando pra cá, não é pra ir não. Já está lá. Fica não. Alô, teste áudio. Testando áudio. 1, 2, 3. Atenção. 1, 2, 3. Olá, Marina, tudo bem? Eric, beleza aí contigo? Nesse de cá ou de lá? Esse aqui? Alô, teste áudio, testando áudio. 1, 2, 3. Testando áudio. Coletiva. Testando áudio. 1, 2, 3. Testou? Tá bom?
Boa tarde, presidente. Queria que o senhor comentasse, por favor, a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a suspensão da nomeação de Ramagem. Eu acho que a decisão dos ministros do Supremo nós respeitamos. Eu acho que foi um... Tá, não. Bem,
Bem, eu acho que não cabe a mim ficar discutindo uma decisão do ministro Supremo. Certamente ela está baseada em fatos, né? E o que nós precisamos é apenas respeitá-la. Presidente, sobre o orçamento de guerra, tem acordo para votar? Será votado hoje? Parece que tem alguma negociação em relação às restrições do Banco Central no mercado de títulos. Tem algumas questões em relação ao que o Senado colocou, mas nós estamos nos preparando para votá-la hoje ou no máximo na segunda-feira. Já os 2 turnos, no máximo até segunda-feira. Presidente, tudo bom? Sobre o socorro aos estados, né? O senhor conversou com o presidente do Senado sobre o texto? Não, ele ficou de apresentar o texto até amanhã, né? Vamos aguardar. E esse número que estão trabalhando, 50 bilhões, né, em repasses para estados e municípios, o senhor acha que é suficiente? Eu não conheço o texto. Tudo vai depender do prazo e da forma como vai ser construído a distribuição dos recursos, né? Então, eu preciso aguardar para poder ter uma opinião sobre a construção que faz o presidente Davi. E assim, presidente, a gente já está chegando em maio, né? Então, o senhor vive ressaltando que tem necessidade desses estados e municípios pagarem a folha de pagamento, né? Essa demora, quanto que o senhor acha que compromete assim, a capacidade desses estados e municípios? Nós estamos vendo aí casos dramáticos, né? Até no meu estado, no Rio de Janeiro, minha solidariedade a todas as famílias que perderam familiares vítimas do coronavírus. Então a gente vai vendo que a situação é dramática, que a necessidade de ampliar gasto na saúde é fundamental, no momento em que, a informação que eu tenho, alguns estados a arrecadação está fechando em abril com uma queda próxima de 30% a 35%, e a projeção de maio ainda é maior, 45%. E são os estados e os municípios que fazem o atendimento em todas as áreas, né? Prestam serviço à sociedade, principalmente na área de saúde. Então é importante que a gente tenha uma solução o mais rápido possível, né? Que o Senado possa votar o texto que entender e que rapidamente, na segunda-feira, a Câmara possa votar essa matéria e terminar a emenda constitucional da PEC da guerra. Rapidinho, última coisa. Lá está se falando, enfim, num número de congelamento de salários que pode chegar entre 100 e 130 bilhões, né, em até 18 meses. O senhor, quando se falava em corte de salário, o senhor propunha, como é que eu vou dizer, não isentar, mas tirar profissionais de saúde, né, e servidores que ganham com baixa renda, né, para que eles não fossem afetados pelos cortes. No congelamento, o senhor também defende, enfim, que eles sejam... Não, o que eu falo, não conheço o texto. Eu acho que a situação vai ser mais grave do que a gente discutir apenas congelamento. Não estou dizendo que tem que ser feito agora, né? Você pode fazer esse debate na reforma administrativa, por exemplo. O que a gente tem que entender é que nós tínhamos reformas projetadas, né, projetos de lei, mudanças, inclusive a própria gestão do governo, dos governos, em todas as esferas, principalmente o governo federal, para uma relação dívida-PIB dada de entre 70% e 75% do PIB. Vamos garantir a estabilização dela nesse patamar. É um tipo de reforma. Na hora que você vai para 90% da relação dívida-PIB, aumenta para 90%, se aumenta o gasto com a dívida pública, são outras reformas, né, as mesmas reformas com outra dosagem. Então a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque de fato o período pós-crise da pandemia, nos seus aspectos principais, saúde, economia, empregos e renda, o pós-crise, ele vai gerar necessidade de uma repactuação. E aí nós vamos ter que discutir toda uma reformulação e, claro, vai ser cada vez mais importante a melhoria da qualidade do gasto público. Então, não será apenas congelar, será a necessidade de melhorar a qualidade do gasto do serviço público, para que os recursos que ficam com a União ou com os entes federados, né, que a gente tira da sociedade através dos impostos, elas tenham, vamos dizer assim, uma produtividade melhor desses recursos, né, para que a gente possa, inclusive, tirar o Brasil mais rápido da crise, porque quando você tem uma dívida maior, o custo, né, do financiamento dessa crise aumenta. Então, quanto melhor nós sairmos da crise, mais barato vai ser o carregamento desse aumento do endividamento público. Então, a gente pode estar tratando de um congelamento de 18 meses, 12 meses, exclui a área médica, exclui policiais que estão diretamente no enfrentamento, guardas municipais,
isso tudo pode ser feito, mas é importante a gente lembrar que o pós-crise vai levar a necessidade do governo, do parlamento, da sociedade, fazer um outro debate, uma nova pactuação. É por isso que daqui para frente nós temos que tomar muito cuidado naquilo que nós aprovamos, daquilo que o governo encaminha, daquilo que o parlamento aprova. Nós temos que ter muita qualidade no gasto público daqui para frente, porque os gastos estão aumentando muito, a gente precisa ter certeza, a gente precisa ser cirúrgico e acertar a qualidade do gasto, de fato, para quem precisa, né? Aonde estão os brasileiros que têm mais necessidade, quais são as áreas que a gente precisa aplicar melhores recursos, porque a gente sabe que nós ainda teremos alguns meses, né, com essa crise, ou alguns meses, um prazo mais longo, e nosso endividamento já não era pequeno, então a gente vai precisar tomar muito cuidado. Então, acho que a questão do congelamento, ela pode, né, ser importante, mas o debate vai ter que ser mais amplo do que apenas congelar. Eu acho que no curto prazo, talvez dê uma sinalização, eu acho que não é nem uma sinalização de fato de economia, porque se a arrecadação dos entes federados está caindo, é claro que ninguém ia dar aumento. Para você ter uma economia dos entes federados da ordem que está colocada aí por 100 e poucos bilhões, você precisaria ter uma projeção média de crescimento da despesa de pessoal para esses 18 meses de 8,4%. Né? Então, eu acho que é muito mais simbólico do que real, porque se alguém for dar aumento agora, eu acho que é um prefeito, um governador que a própria sociedade vai questionar. Em vez de concentrar os recursos na saúde, na manutenção da prestação de serviço, a gente vai aproveitar para dar aumento, por mais que seja merecido, na área dos profissionais de saúde, por exemplo. Eu acho que está na hora da gente ter muito cuidado de onde aplicar. Então, eu acho que esse gesto do congelamento talvez seja mais simbólico do que real, porque está todo mundo com queda de arrecadação, do meu ponto de vista, ninguém vai dar aumento, mas no segundo momento a gente vai ter que repensar as nossas reformas, a melhoria da qualidade do gasto público, até para que a gente possa ter uma retomada, de fato, de melhor qualidade. Quanto melhor, quanto mais rápido, quanto mais o Brasil crescer, não apenas no ano, é óbvio que o ano que vem tem uma base muito deprimida, mas no segundo, no terceiro, no quarto ano, para que isso possa gerar, né, um conforto maior para a sociedade no pagamento dessa dívida que está sendo criada e necessária para o enfrentamento à crise. Presidente, boa tarde. Mais cedo, o vice-presidente Hamilton Mourão comentou a relação. O vice-presidente Hamilton Mourão comentou a relação do governo com os partidos do Centrão, né? Disse, inclusive, que é importante que o governo possa extrair o que tem de melhor desses partidos. Só que a gente sabe que no passado o governo criticava essa relação, dizia que isso era velha política, uma política de toma lá da cá. Eu queria saber do senhor, como é que o senhor avalia essa mudança de postura do governo? Se o senhor acha que isso de fato seria o retorno à velha política que foi tão criticada pelo governo? Quem tem que explicar é o governo, né? Quem fez as críticas foi o governo. Quem tem que explicar as suas relações são o governo, são os membros do governo. Eu acho que o diálogo é sempre importante, né? O governo escolhe com quem dialoga, né? Se no passado fez críticas, cada um precisa ter as condições de explicar, até porque essa pergunta ela precisa ser feita ao governo. Eu não tenho opinião, eu tenho relação boa com todos os partidos aqui, a gente constrói com diálogo a aprovação de projetos importantes, como a votação da PEC da guerra, entre outros, a renda mínima, que foi uma criação da Câmara e do Senado, e se o governo agora dialoga, acho que o governo tem o direito de escolher com aqueles que quer dialogar e com aqueles que têm interesse de montar uma base parlamentar. O senhor não participou dessas conversas, não, né? Isso de alguma forma afeta a relação dos partidos aqui com a presidência da Câmara? Eu sou Muda presidente da alguma coisa? Câmara, né? No parlamento é natural que você tenha bases de oposição, independentes e bases do governo. Não muda nada a minha relação com nenhum partido, continua sendo a mesma. Só que, de alguma forma, uma parte agora, de fato, de forma objetiva, é uma base, pode ser que seja uma base do governo. Então, não tem, na relação com a presidência da Câmara, nenhum partido vai ter problema porque apoia ou porque critica o governo. Aqui é a casa da democracia. Obrigada.
Presidente, uma pergunta em relação ao decreto que o presidente lançou em relação à ampliação das atividades para mais categorias consideradas como essenciais. O Cidadania já entrou com PDL. Queria entender se o senhor entende que seja adequado esse tipo de decreto que amplia as atividades essenciais no momento em que a escalada de mortes com coronavírus aumenta bastante. Olha, Marcelo, eu não vou olhar o decreto agora com a assessoria, olhar o embasamento do decreto. É o que eu tenho dito nos últimos dias, que as nossas decisões, elas não podem estar baseadas em pressões, em opiniões de aliados, né, do setor privado, da sociedade. As nossas decisões, elas precisam estar baseadas em decisões técnicas, não, olhando com bastante cuidado o que diz a área médica, né, o que diz a ciência. Né? Nós não devemos, de forma nenhuma, tomar decisões que não venham baseadas com esse apoio técnico necessário. A gente vê já o que aconteceu no resto do mundo, a gente já está vendo o que está acontecendo em Manaus, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, não é? São Paulo, número de mortes muito grande. Ontem, o número de mortes no Brasil foi recorde. Então, acho que todas as decisões que estejam baseadas em dados técnicos, né, com a assinatura do ministro da Saúde, eu acho que podem ser avaliadas. Né? Como eu disse, eu não vi a decisão, qual é a justificativa da decisão, mas eu espero que ela venha embasada com apoio do Ministério da Saúde, com a assinatura do Ministério da Saúde, para que todos tenham responsabilidade naquilo que tem decidido em relação à redução do isolamento. Né? Por exemplo, a partir de amanhã, todos em área pública, né, serão obrigados por decisão do governador Ibanez, obrigados a usar a máscara. Então, certamente, a coletiva do presidente, a partir de amanhã, será com todos vocês e também com o presidente, com aqueles que acompanham o presidente, usando máscaras, porque certamente o presidente vai respeitar, como todos vocês, a decisão do governador de Brasília. Uma outra questão. O senhor ontem e anteontem chegou a responder, quando questionado sobre os pedidos de impeachment, que o foco deveria ser o combate ao coronavírus. Partindo dessa resposta, queria saber do senhor como que o senhor avalia a atuação do novo ministro, que substituiu um aliado do senhor, o Mandetta, que vinha sendo bastante elogiado. E uma outra questão, queria saber o seguinte: o senhor fala do foco ao combate ao coronavírus. Ontem, o presidente da República usou um termo "e daí?" ao ser questionado sobre o fato das mortes terem ultrapassado a barreira de 5 mil. O senhor não acredita que está havendo um pouco de descaso do Poder Executivo em relação à pandemia? Olha, Marcelo, em relação ao impeachment, eu acho que são comentários e análises que cabem à imprensa, ao seu jornal e a todos os outros jornais que nos acompanham aqui hoje. Olha, eu acho que cada um responde à crise de uma forma. É óbvio que eu não vou imaginar que o presidente, por uma frase mal colocada ou outra, está tratando como uma coisa irrelevante as mortes de brasileiros. Eu tenho certeza que não. Mas é claro que uma frase mal colocada acaba gerando algum tipo de polêmica. Mas não tenho dúvida que nenhum governante, de forma nenhuma, vai minimizar ou tratar com desdém a perda de vida de brasileiros em nenhum caso, e principalmente nessa crise aí do coronavírus. Presidente, duas perguntas, mas são rápidas. Uma sobre orçamento de guerra. Eu entendi ontem que o governo retirou um artigo que prevê concessão... O governo não retira artigo. Quem retira artigo é o relator ou o plenário. Sim, o relator a pedido do governo. Eu quis dizer, um artigo que fala sobre concessão de alguns benefícios tributários em troca de manutenção de emprego. A minha dúvida é uma questão regimental, se há a possibilidade ainda de voltar ao Senado, porque parece que só suprimindo coisas do texto não volta, mas alterando pode voltar. Depende do que foi suprimido, depende da parte que foi suprimida. Eu acredito que essa parte, né, que o relator deve retirar o artigo 4º, que trata da garantia de empregos em compra e venda de títulos no mercado secundário. A princípio, ela não precisa, se o presidente Davi entender assim, a nossa assessoria entende, ela não precisaria voltar ao Senado Federal, até porque esse é um texto que vai gerar inviabilização
da utilização do instrumento pelo Banco Central de compras de títulos no mercado secundário, né? A empresa que emitiu o título e vendeu o título, ela já recebeu o dinheiro. Esse título agora está circulando, né, no mercado, como uma empresa que emite uma ação, recebe o dinheiro da ação, depois essa ação fica circulando no mercado, né, com compras e vendas. E imagina você bloquear a atuação, a intervenção do Banco Central, de qualquer outro banco público, nesse momento, na compra de títulos no mercado secundário, dizendo que a empresa tem que garantir empregos. Que empresa que tem que garantir empregos? Porque a empresa que é dona do título, ela já recebeu o dinheiro, ela não tem mais você não tem mais como obrigá-la, até porque ela não faz parte desse mercado secundário. Então, eu acho que a decisão do relator, que deve ser essa, o nosso apoio, eu acho que é a decisão correta e, a princípio, não deve votar o texto ao Senado. Vai depender, claro, da decisão das duas mesas que promulgam a emenda constitucional. Da parte da Câmara, a princípio, a gente entende que a supressão dessa parte não leva a matéria de volta ao Senado Federal. A outra, presidente, com relação, eu vi hoje cedo que líderes e blocos partidários já estão indicando nomes para a comissão de orçamento, comissão mista de orçamento. Eu queria saber se isso, de alguma forma, atinge a agenda de curto prazo que o senhor vem defendendo, ou se é específico com relação a essa comissão, por se tratar da comissão que vai analisar a LDO e assim por diante. Eu acho que não atinge, não. Eu acho até que vai ter que avaliar como é que ela vai funcionar, né? Vai ter que se criar um sistema para que a gente possa fazer uma sessão conjunta das duas casas. Não deve ser difícil, mas vai ter que se preparar isso e acho que a gente tem votado a LDO sempre no segundo semestre, né? Então, eu acho que certamente a instalação da comissão será feita num período um pouco mais à frente. É a minha opinião, aí é uma decisão do presidente do Congresso. Presidente, voltando a falar de coronavírus, hoje o presidente Jair Bolsonaro ele ligou as mortes que está tendo, ontem teve recorde de mortes registradas no Brasil, ao isolamento social. Ele jogou a responsabilidade para governadores, dizendo que em lugares em que está tendo isolamento social está tendo mais mortes. O senhor concorda com essa análise dele? O que o senhor achou como que o senhor vê esse tipo de declaração? Olha, diverge daquilo que todos os especialistas na área de saúde têm defendido, não apenas no Brasil e no mundo, né? O próprio presidente americano ontem, numa coletiva com o governador da Flórida, deu a opinião dele sobre o que vem acontecendo no Brasil em relação à pandemia. Eu acho que é ruim esse embate sobre a questão do isolamento, né? Todo mundo sabe que a Alemanha agora mesmo foi obrigada a voltar com o isolamento um pouco mais forte, porque liberou e os números os casos de coronavírus aumentaram. Então, acho que é muito ruim essa sinalização e é óbvio que nós estamos vendo os casos em São Paulo, no Rio, né, em Macapá, em Manaus, no estado de Pernambuco aumentou muito, Ceará. Então, eu acho que o isolamento, inclusive, se você pegar um gráfico de um jornal, não sei, foi um jornal americano que eu li ontem, você vê o gráfico brasileiro direitinho, a curva cresce, ela estabiliza, e aí nas últimas semanas, com esse conflito sobre isolamento e não isolamento e a redução do isolamento, a curva brasileira volta a crescer fortemente. Eu divirjo, eu tenho a divergência em relação ao presidente. Eu não digo que a gente tem que ter uma posição única e uma posição radical, mas eu acho que a gente está na hora de a gente fazer um debate sobre esse tema. Eu acho até que a Câmara poderia, tem propostas disso, eu acho que seria a hora da gente fazer um grande debate, ouvindo o ministro da Saúde, especialistas na área sanitária, governadores, prefeitos, secretários, fazer um debate na sessão virtual, para que a gente possa discutir esse assunto. Qual é o tamanho... para isso? Pode fazer virtual, pode fazer, para que a gente possa discutir tecnicamente essa questão, né? Quais são as regiões onde você precisa, de fato, de um maior isolamento, onde você não precisa. Tecnicamente, como é que você consegue ter informações necessárias? Todo mundo diz que a gente precisa aumentar rapidamente o número de testes, não é isso?
né? O ministro Paulo Guedes, outro dia, algumas semanas, disse que estava contratando 46 milhões de testes na Inglaterra. Eu acho que foi uma coisa dessa. Era bom que a gente começasse, acho que as farmácias começaram a vender o teste rápido. Então, quanto mais rápido a gente tiver a informação em relação a quantos brasileiros já, né, tiveram o coronavírus, mais fácil você tomar uma decisão sobre como fazer e em que momento fazer o fim ou a redução do isolamento. Agora, não pode ser um enfrentamento onde aqueles que, com razão, ficam preocupados com seus negócios, apenas ficam pressionando por uma decisão do fim do isolamento. Eu acho que se a gente fizer um debate técnico, a gente tem condição de chegar a algum caminho. Né? Qual é o melhor caminho? Eu acho que no Brasil hoje ninguém tem condição de dizer qual é o melhor caminho, só tem um caminho, o isolamento. Isso pode ter um custo econômico, como agora eu estou vendo os números da Alemanha. A Alemanha está projetando uma queda na economia esse ano de mais de 6%. É um custo, né? E é um custo que o Brasil vai ter que passar também. O importante é que o governo tenha as condições para garantir a solvência das empresas, dos empregos, a renda dos mais vulneráveis e principalmente recursos para a área de saúde. Eu acho que esse enfrentamento político, ele não vai levar o Brasil a lugar nenhum. Então, o que a gente precisa, do meu ponto de vista, é fazer um debate transparente, trazendo técnicos, né, de todas as áreas, né, vinculados à área de saúde, de todas as regiões, trazer cientistas, trazer prefeitos, governadores, e fazer um debate, porque certamente a realidade de uma região vai ser diferente de outra, de uma cidade vai ser diferente de outra, né? E tem posições distintas. Tem médicos, por exemplo, que acham que cidades que não têm UTIs deveriam ficar 100% isoladas. Eu ouvi isso já de um médico. Tem outros que pensam diferente. O importante é que a gente saia do calor do debate sobre esse tema e traga esse debate para o mundo da racionalidade, para o mundo da ciência. Eu fiquei com uma dúvida só, presidente. Quando o senhor fala em trazer esse debate para sessões virtuais, o senhor está falando de, por exemplo, que o Congresso discuta e legisle sobre quarentena? O parlamento não é feito apenas para aprovar projetos. Ele é feito para debater temas de interesse da sociedade. Esse é o tema hoje que divide parte da sociedade, acho que majoritariamente ainda favorável ao isolamento, mas um crescimento daqueles que estão preocupados, né, com seus empregos, com seus negócios, isso é legítimo, né, que querem uma resposta. A resposta não pode ser vamos abrir. Né? Outro dia eu vi uma matéria, né, de uma empresa de shopping centers que não vamos abrir. E quem é que vai ao shopping? O próprio dono do shopping vai circular numa aglomeração ou não? Porque vai botar o trabalhador para fazer esse movimento, né, de aglomerar e depois ficar doente, depois não ter UTI para tentar salvar a sua vida. Então tem que tomar muito cuidado nesse debate. Eu acho que o parlamento, ele é um ambiente de debate. Eu acho que nada melhor do que a gente fazer esse debate, trazendo, como eu disse, cientistas, médicos que estão na linha de frente, secretários, prefeitos, governadores e o próprio parlamento que representa todas as regiões do nosso país. Presidente, a respeito da MP 936, já recebeu mais de 970 emendas, tem um impasse a respeito do teto do auxílio-desemprego, a questão dos sindicatos. Queria saber com o senhor se esses são os principais impasses e se tem previsão de votação. Entendi. A MP 936 já recebeu muitas emendas. Eu vou indicar o relator hoje, nós vamos começar a trabalhar para votar na semana que vem. Os principais impasses estão no teto do auxílio-desemprego e da questão dos sindicatos? Eu acho que os principais impasses estão no corte de proteção ao trabalhador, né? O governo fez um corte bom até R$ 1.800. A partir daí há uma desproteção muito grande. Eu acho que o grande debate na Câmara é como é que a gente consegue ampliar e melhorar a proteção ao trabalhador, pelo menos aquele que ganha até 3 salários mínimos, por exemplo. Ter um corte ali que daria algum impacto na ordem de 10 bilhões de reais, 10, 12 bilhões. Eu acho que esse é o principal impasse e a principal preocupação dos deputados que eu tenho conversado. Ver em que condição a gente melhora as condições de proteção para os trabalhadores. O governo foi bem até um certo valor, a partir daí criou uma constante, e essa constante, quanto maior o seu salário, né, pior a sua proteção. Então, talvez melhorar um pouco esse corte
que vai ter algum custo, mas eu acho que é um custo focado, como eu disse aqui, naquilo que é correto. Desculpa, o senhor falou que vai se encontrar com o relator hoje, vai conversar com o relator Vou hoje? escolher o relator hoje. Escolher. Da 927, da 936 e da 944, pelo menos. Presidente, só voltando à PEC da guerra, né, tem a questão do Banco Central lá. Estipula que o Banco Central vai poder comprar títulos, né, privados, desde que eles tenham determinada classificação de risco. Isso. E prioritariamente de pequenas e microempresas. Isso faz sentido? Assim, essas empresas elas têm dinheiro para contratar uma agência de rating para fazer esse tipo de classificação? Eu pessoalmente acho que a questão do rating está errada. É uma opinião pessoal minha, mas eu sou presidente da Câmara, não sou relator e não sou líder partidário para apresentar destaque. Eu acho que a questão do rating inviabiliza a participação de micro e pequenas empresas e médias empresas, né? Compra de títulos no mercado desses segmentos. O Banco Central diz que não, né? Como eu tenho muita confiança na equipe do Banco Central, no presidente do Banco Central, a gente sempre tenta gerar uma convergência e ter um texto que saia ajustado com o presidente Roberto Campos. É o que a gente tem trabalhado, é o que nós vamos fazer amanhã novamente, ou hoje, ou segunda-feira, votar um texto que seja ajustado, pelo menos a maioria, que seja ajustado com o presidente do Banco Central, que tem tido um papel muito importante, com muita competência nesse momento de crise. Uma questão em relação a cronograma e previsões, queria entender do senhor se o senhor já tem um calendário previsto para retomar as atividades aqui fisicamente, para os parlamentares virem, ou se isso é indefinido em função da gente ainda não estar no pico. Eu acho que a gente ainda tem 2 meses mais difíceis. Não estou querendo dar prazo. Ontem eu liguei para o pessoal ligado às companhias aéreas e perguntei qual era a projeção deles. A projeção deles é que maio ainda continua muito pequena, a malha aérea, mas melhora um pouquinho, julho melhora, eles acreditam, a projeção deles é que em julho é que as coisas podem estar numa situação melhor. Então também não adianta eu querer abrir o parlamento, né, do ponto de vista da presença dos deputados, não das nossas funções parlamentares, sem que a gente tenha a estrutura, primeiro, para o parlamentar chegar aqui. Segundo, como é que eu faço a separação de quem vai entrar e quem não vai entrar no plenário para garantir o distanciamento mínimo necessário que os médicos vão recomendar, 1,5 m, 2 metros, né? Quantos vão poder entrar? Como é que faz para um deputado que é obrigado a ficar sentado agora no final da fila, não tem microfone, como é que ele vai fazer? Só tem microfone nas filas centrais. Então não é uma decisão simples e, como eu disse, eu acho que nós temos aí o mês de maio como um crescimento forte dos casos de coronavírus. Nós não temos ainda uma solução definitiva para as companhias aéreas, né? Então nós vamos precisar aguardar mais algumas semanas para ter uma posição definitiva de como nós poderemos proceder a partir da segunda quinzena de maio ou a partir do mês de junho. Gente, obrigado.